a descoberta de si mesma. Eu não aguento mais, dentro do meu relacionamento, repetir os padrões. E por que que isso acontece? Porque você está desalinhado. Porque o que que é a característica de uma pessoa? São várias virtudes. E essas virtudes, ela no seu potencial, ela está alinhada. Então, quando você está alinhada, te dá um potencial dentro daquela virtude. Quando você está desalinhada, gera uma dor. Às vezes a gente tá no alto e às vezes a gente vai estar no baixo. Mas é você também saber lidar com aquilo, né? Não ser feliz só quando você tá, tá tudo dando, Não! como se dizer, tá tudo dando certo, mas e também quando as coisas estiverem dando errado. Como que você vai se sentir, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta o nosso podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter o tema sobre a descoberta de si mesma. E para estar falando um pouquinho hoje esse assunto aqui comigo no podcast, eu estou com a Rosemary Firmon, ela que é formada em coach, especialista em matriz humana pela IGTV, Instituto Jerônimo Temel, mentora em inteligência emocional pela SBIE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Rose, gratidão por você estar aqui, né, no podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho da descoberta aí, né, de si mesmo. Então, gostaria de te agradecer, né, por estar aqui no podcast, por trazer esse tema relevante, né, que eu acho que hoje a gente vive tão no automático que às vezes a gente esquece, né, de nós mesmos, a descoberta quem somos. E aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Exatamente. Primeiro, Nath, muito obrigada por essa oportunidade, tá? Eu, como você já disse, eu sou especialista em matriz humana, que é mapa comportamental, em inteligência emocional e coach em identidade e desenvolvimento feminino. Então, eu ajudo mulheres para elas se reencontrarem, porque elas Uhum. esquecem muito de quem elas são. A vida tumultuada, né? Aquela Exatamente. correria. Então, elas estão vivendo muito nesse automático. Então, ao longo desse tempo, eu trabalhando com mulheres, eu tive essa percepção que elas precisam se reencontrar, elas precisam identificar quem elas são. Uhum. Antes do que elas estão fazendo, quem eu sou? Será que elas estão sabendo sobre Ai, isso? eu acho que hoje, Rose, a gente tá muito perdidas, né, de nós mesmos. Acho que a gente vive numa sociedade, né, igual a gente estava falando, de alta performance o tempo todo, no automático, mas esquece de voltar pra dentro, né? Sim, sim. As pessoas esquecem muito, da sua essência, Uhum. de quem é você. A gente vive usando tantas máscaras, né, seja dentro das empresas, nos nossos relacionamentos, no nosso núcleo de amizades. Não que eu não estou julgando aqui ninguém, porque Uhum. às vezes é uma necessidade para que você se mantenha naquele grupo. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Só que muitas mulheres, elas estão usando esse momento dessas máscaras, estão Sim. saindo com elas. E daqui a pouco elas não se reconhecem mais. Ô Rose, você sempre quis trabalhar nessa área, né, aí da saúde mental, do coach, da inteligência emocional, da matriz humana. Como que foi aí a sua trajetória até chegar, né, na sua profissão hoje em dia? Tá, deixa eu te explicar, eu tenho 38 anos de uma área de supply. Supply? Supply, área de compras, Hum, aonde eu passei por uma especialista, por uma liderança, por um cargo de liderança dentro de empresas. Só que eu sempre tive dentro de mim essa coisa do desenvolvimento humano.
E eu tratava com contratos, né, então contratos de áreas afins dentro da empresa. Quando eu comecei a trabalhar diretamente com a área de RH, talento humano, eu me identifiquei demais, eu falei: "Nossa, é isso que eu quero". E eu tentei por diversas vezes sair da área de supply e migrar para a área de recursos humanos, mas a minha formação não tinha nada a ver. E eu fui, me interessando cada vez mais pelaquela área. Depois de 38 anos, eu saí da CLT. Definitivamente isso aconteceu esse ano, Caramba. tá, para ficar full time com a parte do desenvolvimento humano. Só que isso, ela aflorou mais em 2020. Quando veio a pandemia, eu tive um problema sério na pandemia entre tanto a mim quanto ao meu marido, Uhum. né, meu marido chegou a ser entubado na Caramba. pandemia, foram 32 dias de internação. Depois de 12 dias em casa, ele retornou, fez um TEP bilateral, teve uma embolia pulmonar, ficou mais 15 dias e depois saiu novamente. E eu vi o quanto eu estar dentro da minha essência, isso me ajudou demais a ajudá-lo. Então eu vi que aquilo ali era para mim, eu estava cansada de viver no automático, eu não queria mais aquilo para mim. Entende? Sim. Porque é o que eu falei aqui inicialmente, né, antes da gente começar. As pessoas estão vivendo muito no automático e estão, ao mesmo tempo, elas não estão tendo tempo para nada. E às vezes fala que precisava mais de tempo, né. Precisava de mais tempo, mas elas também não estão vivendo o presente delas, né? Aquele momento presente de estar aqui. Eu estou aqui hoje com você, nós estamos vivendo um momento presente, sem se preocupar com o que vai acontecer daqui a pouco. É isso, Uhum. porque o que vale é esse momento aqui, esse bate-papo, essa coisa gostosa da gente trocar. A troca, né. Eu vejo também, você falou aí, me lembrou, né, assim, a gente percebe isso muito, às vezes, em restaurantes, né, Rose, a pessoa tá lá, tá com pessoas, às vezes familiares, amigos, e muitas vezes não tá conectado no presente, tá no celular, não tem uma Exatamente. conversa, as pessoas estão perdendo muito, eu acho que essa essência, o estar presente, né, Rose? Exatamente, as pessoas não estão sabendo nem mais conversar, porque é só a tela. O tempo todo é tela. É de você acordar de manhã cedo. Primeira coisa, até antes até de escovar os dentes, você pega o quê? O celular. E se você não começa a se policiar, a colocar limites, a gente vai ficar com um vício, acho que eu diria para você, é até um pouco muito forte eu falar isso aqui, Uhum. tá? Mas eu digo, acho que é pior do que uma droga. É. É um vício, né? É E um é um vício, vício você fica forte. ali, você quer a todo momento, a todo momento. Exatamente, você não quer sair daquilo, porque vamos imaginar, seu telefone, entra um toquezinho de que entrou alguma mensagem ali. Aí você vai lá para ver a mensagem. Você entra no Instagram, você entra no LinkedIn, você entra no joguinho, você entra em 1000 coisas. E aí aquilo que você foi fazer, ver aquela mensagem que chegou, você não vê. E aí você sai: "Ué, o Que eu estava que fazendo, que eu né? estava fazendo mesmo?", É, não é? perde o foco, né? Então, realmente perde o foco. Mas isso é em relação às telas mesmo, Uhum. né. E isso está acontecendo não só com nós, é com o mundo inteiro, principalmente as crianças. Hoje você vê a criança mesmo de 3, Uhum. 4 anos, já tendo tendinite nos dedinhos, por causa disso aqui, ó. E os pais não estão ligados àquilo, Hum. porque passa desapercebido, É, não porque eu nota. acho que também porque ficou muito, né, as pessoas normalizaram como normal. Eu não tenho eu vejo no meu ponto de vista, né, eu não julgo, quem sou eu para julgar, né, os Sim, pais, sim, né, mas assim, eu vejo assim: "Ah, eu não tenho tempo para dar uma atenção para o meu filho, tô ao celular". Hoje também, né, que eu estava comentando no outro podcast com a Cris, você vê crianças já com agenda mais cheia que às vezes eu adulto. E aí sim, a pessoa cresce já com aquilo, né, eu preciso ter uma alta performance,
eu preciso performar para estar, né, no mercado. E aí entra, né, no nosso tema, que é a que ponto a pessoa perde de si mesma por conta disso, né. Exatamente, para estar dentro daquele grupo, né. Será que a nossa performance, ela tem que valer muito mais a pena você estar dentro daquele grupo ou você estar bem com você? Porque hoje a gente está fazendo a performance para agradar o outro. Exatamente, E para você? O que que você está exatamente. fazendo? Às vezes nada, né. Ô Rose, fala um pouquinho pra gente o que é, né, a matriz humana e por que ela vai muito além de um simples teste comportamental. A matriz humana, ela é uma ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento humano. Então, ela não alinha ali só o comportamento, ela vai muito mais além do que como você age, porque as Uhum, ferramentas têm outras ferramentas no mercado, aonde fala como a pessoa age. Agora, a matriz humana, ela não fala só como a pessoa age, ela fala sobre os valores, o porquê que elas agem dessa forma, fala quais são os seus motivadores, o que que te motiva, fala dos teus sabotadores. Por que que você está procrastinando muitas vezes? Por que está te dando alguma paralisia? Você não consegue seguir naquele teu projeto, uhum, né? E fala principalmente do desalinhamento que você tem. Porque o alinhamento, se você tiver alinhada com a tua matriz humana, você vai estar pronta para qualquer coisa. Você vai se conhecer melhor. Você vai ter a noção de exatamente como você funciona. Muitas pessoas falam assim, filho deveria nascer com um manual de instrução. uhum. E eu digo para você que eu já concordei muito com essa fala. Só que depois que eu conheci a matriz humana, eu entendi que o manual de funcionamento de cada um de nós é exatamente essa matriz humana. Porque quando você está alinhada com as suas virtudes, você consegue ter limite para tudo. Você Uhum. consegue ter clareza, você consegue ter direção. Agora, e você consegue até mesmo saber quando você está desalinhado com essa matriz. Por isso que ela é tão importante e a diferença que ela faz entre as outras ferramentas é exatamente a gente ter essa visão dentro da nossa matriz humana. Ela te dá essa visão, de fato. Ô Rose, no seu ponto de vista, né, por que que muitas pessoas hoje vivem repetindo aí ciclos emocionais e também profissionais ao longo do tempo? É, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam demais e vem sempre para mim e falar assim: eu não aguento mais, dentro do meu relacionamento, repetir os padrões. Isso a gente chama de repetição, indesejáveis, né, que acontece. Por que que isso acontece? Porque você está desalinhado. Porque o que que é a característica de uma pessoa? São várias virtudes, várias. E essas virtudes, ela no seu potencial, ela está alinhada. Então, quando você está alinhada, te dá um potencial dentro daquela virtude. Quando você está desalinhada, gera uma dor. E quando gera essa dor e você não tem a noção do que está acontecendo, qual é a origem daquela dor, você vai repetir padrão. Vai continuar acontecendo as mesmas coisas, porque você está só resolvendo o externo. Você não está resolvendo a tua origem, o que está acontecendo dentro de você. Está muito no seu interno. E as pessoas, muitas vezes, não querem olhar para o seu interno. Elas acham que o externo, resolvendo o externo, por exemplo, não estou satisfeito com o meu emprego. O que que ela faz? Vou procurar outro emprego. Uhum. E aí Hum, fica pulando, né, de Fica galho em galho. pulando de galho em galho. Só que está repetindo as mesmas coisas.
ela vai reclamar: "Não, mas é o meu líder que é isso, é a empresa que não tem capacidade de me fornecer isso para dentro de uma equipe". E aí ela vai mudando. Ela muda de emprego, ela muda de ambiente, ela muda de relacionamento, só que sempre a culpa O outro. é o outro. Será que ela já olhou internamente para ela e vê o motivo pelo qual isso está se repetindo com ela? Porque quando ela se entende, quando ela se conhece, ela sabe todos os limites dela. Ela sabe quando ela está saindo do trilho. E aí ela volta pro trilho. Então seria assim, Rose, uma pessoa que ela repete sempre os mesmos ciclos, né? Seja aí emocional, seja no trabalho, sem perceber. Muitas vezes ela não quer olhar para dentro dela para ver o porquê. Você acredita que a maioria das pessoas são assim, tipo, quer mascarar aquilo e, sempre foi assim, então sempre vai ser? Exatamente. É a dificuldade de assumir as responsabilidades. Porque quando a gente começa a entender quem somos nós e assumir as nossas responsabilidades, nós passamos a olhar para dentro de nós e entender quem nós somos. Porque se você está repetindo um padrão e você começa, identificou, peraí, isso está se repetindo por quê? O que que eu estou fazendo? Qual é a ação que eu estou tendo para que esse padrão se repita sempre? Porque eu estava aqui, aconteceu isso. Eu saí daqui, passei para cá, repetiu o padrão. Novamente isso aconteceu. Será que o problema realmente é do outro? Realmente é do ambiente? Realmente é do relacionamento que você tá? Ou o problema tá com você? Só que a responsabilidade é muito difícil a pessoa querer assumir a responsabilidade. Porque quando ela assume a responsabilidade, ela tem que agir. Uhum. Não é o outro que tem que agir, E não é mui e verdade? muitas vezes também entra na questão da pessoa estar confortável naquele lugar, né. Também é. É confortável para mim aqui. Só que na realidade está confortável para quem vê ali assim, do lado de fora. Uhum. Mas e ela? Será que está confortável para ela? Dentro dela? Porque possivelmente isso está doendo nela. Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa não quer mexer em alguma coisa interna para que isso não, ela não sinta aquela dor, eu digo, aquele incômodo, Uhum. né? Ela quer que deixe ali, só que na realidade ela está sentindo de Aquilo, qualquer né. forma esse incômodo. Ela só não está externalizando. Sim. Porque quando a gente fala de emoção, a emoção é para colocar para fora. É um movimento externo, não é um movimento interno. Sim. Porque se você ficar com essa emoção dentro de você, o que que vai acontecer? Vai gerar a ansiedade, o burnout, as doenças físicas cada vez mais, como a gente está vendo por aí. Porque essa emoção está guardada, não está sendo colocada para Pra fora. fora. Ô Rose, e aí a gente entra na questão, assim, toda dor e toda potência, você acredita que ela nascem do mesmo lugar? Com certeza. Por quê? Porque as virtudes são as mesmas. Ela nasce do mesmo local. Eu vou te dar um exemplo. Eh, eu tenho uma empatia muito grande com as pessoas. Eu ajudo as pessoas, eu gosto de ver as pessoas bem. Isso é uma virtude, Uhum. é um potencial meu. Se eu começar a ajudar essa pessoa esquecendo de mim, não sabendo dizer um não para aquela pessoa, o que que vai acontecer? Eu estou tendo um excesso. Então eu vou negligenciar a mim para ajudar o outro. Então você vê que a virtude é a mesma, só que
quando eu tenho aquele limite de ajudar a pessoa de uma forma equilibrada, ok, tá tudo bem. Quando eu passo a ajudar essa pessoa de uma forma desalinhada, eu entro num excesso. Quando eu entro nesse excesso, o que que vai me causar? Eu vou passar a ser uma pessoa que vai se negligenciar, vai fazer tudo Uhum. pelo outro e não vai fazer nada por você. Vai começar a dizer sim, querendo dizer não, mas não vai conseguir. Então, com toda certeza, É. nasce do mesmo local. Ô Rose, e por que, né, você entrou nessa parte aí de muitas vezes a gente fala assim para o outro, querendo falar não, e tem algo por trás disso? Seria assim, porque a gente sempre, a todo momento, quer agradar as pessoas, não quer falar um não para não ser, vamos se dizer, desagradável? O que que tá por trás dessa questão da gente muitas vezes não conseguir falar esse não, mesmo querendo? E também eu acho que tem a questão da gente colocar limites, né? Acho que muitas pessoas têm essa dificuldade em, pô, não quero, é isso. Se explicar muito também, né. Tipo, não Uhum. sabe falar: "Não, não posso ou não quero", e fica nessa explicação demais o tempo todo do porquê, né, tá respondendo assim. É, eu diria para você, aí trabalhando assim mais profundamente, isso vem muito do não se sentir pertencida. Às Uhum. vezes a gente quer entrar num determinado grupo e para a gente entrar nesse grupo, ao invés da gente se posicionar, colocar a nossa opinião, você não precisa ser agressiva para você colocar uma opinião. Você não precisa dizer um sim para estar pertencente àquele grupo, né? Só que a pessoa lá atrás, quando criança, foi cobrada demais para que você tem que ser educada, você não pode desagradar a ninguém. Quantas vezes a gente já escutou isso dos nossos pais? E eu digo para você, se lá atrás essa matriz humana, essa ferramenta já tivesse a todo vapor, muitas crianças, elas não seriam tiradas da sua potencialidade. Porque quando você quer fazer do outro a tua imagem, você está tirando exatamente a potencialidade dela. Exatamente. Eh, a gente trabalha com 4 perfis, né, muito importantes. É um perfil comportamental, que é a pessoa que é detalhista, que é aquela pessoa que ela resolve não, ela entende primeiro para responder. Aquela pessoa que é constante, aonde ela precisa de tempo e segurança. Uhum. Aquela pessoa que é mais direta, que é rápida, objetiva. E tem a pessoa expressiva, que é mais comunicativa, ela fala, ela pensa, né, muito mais rápido, com maior agilidade. Então, esses 4 perfis, você imagina, seja dentro de uma empresa, seja dentro do seu relacionamento, seja dentro do teu núcleo familiar, núcleo de amigos, onde tem essas 4 pessoas com esses perfis. Se você não conhece os perfis, você, como comunicativa, vai querer ser o certo, né? A minha opinião vale, Sim. né? Aquele que é objetivo vai falar: "Ai, seja mais objetivo, É. rapidez, eu não quero aqui, eu não tenho muito tempo". Aquele que é detalhista quer os mínimos detalhes. E aí vai criar ali um ruído de comunicação, vai criar ali um conflito entre as pessoas. Enquanto quando você tem a consciência de qual é o seu perfil, qual é o perfil do outro, você cria um equilíbrio. Você não vai querer que o outro seja igual a você. E você Uhum. também não vai querer consertar o outro. Você quer respeitar aquela outra pessoa. A sua opinião não precisa ser igual à dela, mas a gente consegue ter um respeito ali. Sim.
É interessante você falou da questão, né, do limite, da infância, né, de agradar, né. Eu lembro na minha infância, né, muitas vezes eu ouvia isso, né, dos pais: "Tem que ficar quieta, criança não pode se meter nesse assunto", né. E aí eu lembrei de uma parte da questão do choro, né. Quantas vezes, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito, nem tanto da minha mãe, né, mas mais do meu pai: "Engole esse choro, engole esse choro, engole esse choro". E aí eu passei por uma fase né, do meu processo de ressignificação de muita coisa. Hoje eu entendo que antes eu julgava muito, culpava muito os pais, né, mas quando a gente entra nessa questão do autoconhecimento, a gente entende que eles também não teve isso, né, que Eles eles deram o que eles aprenderam também. E aí eu passei um processo, Rose, meu na terapia, que gente, eu só chorava. Eu fiquei meses nesse processo, porque eu acho que, falei, eu engoli tanto choro, que eu falava: "Meu Deus", eu falava pra minha psicóloga, né, eu falava: "Eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais passar por esse processo", né. Então eu passei muito dessa questão do limite, porque eu também não sabia, né, falar não. Eu sempre tinha que o quê? Agradar, agradar, agradar. Então sempre tinha que falar sim para as pessoas e um não para mim. Isso a gente fica doente, porque você sim. fala, é um peso tão grande, né, de você carregar tudo isso, de você, poxa, mas eu falo que a terapia, você se entender, você começar a dar limite, tinha que ser, obrigatório desde lá da nossa infância, nas escolas, em tudo, a terapia, né, Rose, Ô essa Nath, eu parte. super concordo com você, porque a terapia, ela ajuda muito, né. Hoje, se todos nós tivéssemos, a vontade de nos autoconhecer, mudaria muita coisa, muita. Porque você sairia dessa questão do julgamento com o outro e até julgar Uhum, você mesmo, né. Porque isso é uma exatamente. coisa do ser humano. Hoje, quando a gente eu não vou dizer para você que eu não julgo ninguém, Ah, sim. né, A porque quando a gente é gente humano. começa quando a gente começa a falar, de alguém, mesmo sem aquela coisa de julgar de verdade, né, Uhum, apenas fazer um comentário referente a algum assunto que a gente queira entrar. A sim, gente já está julgando, né, o outro. Mas esse julgamento hoje, para mim, é muito diferente, porque eu entendo o outro. é. Ou às vezes até que eu não entenda, eu não sei o que ele está passando, mas eu fico imaginando o porquê dele estar agindo assim. Pode ser que seja isso ou aquilo. Eu não sei a vida do outro. E antigamente, né, hoje que a gente fala, se fala muito sobre a saúde mental, né? Hoje tem as redes sociais onde a pessoa tem mais acesso, e antigamente não tinha, né? E é muito tabu, ainda existe um pouco de preconceito, tá Sim, quebrando, né, dessa questão da terapia, de você ir fazer, né? Porque antigamente era só quem era depressivo, quem pensava em suicídio, então já tinha, as pessoas já não procurava por conta: "Ah, se eu procurar uma terapia vão falar que eu tô louco", né. exatamente. Eu me lembro que eu tenho uma irmã bem mais nova que eu, né? E quando ela era pequena, a minha mãe às vezes falava assim: "Não entendo por que ela é desse jeito, né". Falei: "Mãe, cada um tem sua personalidade, tem um jeito de ser". E eu acho que poderia levar ela para uma terapia. "Não, terapia para quê? Não tem necessidade". É porque na época dos nossos pais, é o que você exatamente falou. Falou em terapia era quem era É, louco. Não existia isso. De fato, não existia. Mas hoje, graças a Deus, né. graças a Deus existe, É. e eu acho que é muito válido. Você não precisa ficar doente mentalmente para fazer uma terapia. Eu acho que você pode fazer isso até de uma forma de se autoconhecer, de entender os seus padrões, de entender melhor como você funciona. E muitas vezes é o que você falou também, de você entender e às vezes você, se entendendo, você vai saber lidar melhor com o outro, né. Sim, e não só com o outro, né, Nath? Com você mesmo. Sim. Porque quantas coisas
Cada um de nós nos cobramos. Eu vou te dizer uma coisa, eh, muito lá atrás, eu sempre me orgulhava de ser perfeccionista, sabe, tudo meu é muito organizado, é muito perfeito, eu faço as coisas de uma forma perfeita. Eu sei, eu te entendo, porque eu sou um pouquinho assim, tô trabalhando isso. E aí, depois que eu comecei a entrar dentro de mim, a me autoconhecer, fazer as formações, fazer imersões, eu via que nenhum ser humano é perfeito. O perfeccionismo é uma forma de uma máscara da gente se esconder para que a gente possa não seguir com aquele nosso projeto. É tipo assim, nunca tá bom. Não, não posso fazer agora porque nunca tá bom. Não tá legal, tá faltando isso. E aí a gente vai deixando. Então, o perfeccionismo é uma virtude, quando ele é feito com equilíbrio. Sim. Só que quando ele tá no excesso, o que que acontece? Ele vira uma dor. O perfeccionismo ele pode te paralisar. Você Uhum. quer ser na perfeição tão grande que você não sai do lugar. Você continua querendo chegar num ponto B, só que nunca está pronta para chegar naquele ponto B. Sim. Por que isso? O que que tem por trás E disso? da É o onde que medo de vem é um essa o perfeccionismo vem dessa questão da dor? Ou tem algo mais por trás disso? o eu vou te falar a minha opinião, Uhum. e esse período de estudo, das minhas formações, o falando do perfeccionismo, porque eu vivencio isso, né, eu me coloco dentro desse perfeccionismo que eu também tenho trabalhado muito. É o medo de você ser julgada, Uhum. porque no momento que você começa a ser perfeita demais com os seus projetos, com tudo aquilo que você cria e nunca sai do lugar, você se pergunta: "Poxa, será que não tá bom mesmo?". Você acaba validando com outras pessoas e as pessoas: "Vai lá, Rose, vai fundo, tá super bom isso, tá ótimo". E se eu continuo: "Não, não tá bom, ainda tá faltando esse detalhe aqui". Uhum. E aí você se pergunta: "Por que tanto perfeccionismo?". Porque eu já fiz essa pergunta para mim. Então eu te respondo: é o medo de ser julgado pelo outro, Hum. é o medo de aparecer, é o medo de ser evidenciado naquele assunto como uma autoridade ou como uma pessoa conhecedora. E Nath, continuo aqui afirmando: a perfeição no ser humano não existe. Nós, o tempo todo, estamos sendo julgados. Principalmente hoje, se falando de digital, Uhum. né? Quantas pessoas que de repente já te colocaram de uma forma agressiva na forma de falar ali? Quantas pessoas? E você por dentro, Hum. né? Um turbilhão de emoção. Então, e aí o que que você vai responder, né? É, Aí você realmente tem que pensar o que que você vai responder. Porque eu acho que tem que ter resposta. Ninguém tem que te intimidar. sim. Ô Rose, e no seu ponto de vista, né, por que que aí tantas pessoas têm sucesso, mas mesmo elas tendo sucesso, elas ainda continuam insatisfeitas? É exatamente por elas não estarem alinhadas com o interno delas. Elas estão alinhadas com o externo. Uhum. Então, elas têm dinheiro, têm poder. E você deve, assim, conhecer muitas pessoas com um poder aquisitivo ótimo, com uma posição
de muito destaque e são infelizes, porque elas estão ali, se colocando no externo para agradar o outro, para agradar aquela posição que elas estão, né, elas querem fazer aquela entrega. Só que aquela entrega não casa com quem realmente ela é, não casa com a essência dela. Então acaba ficando aquele vazio. Uhum. Elas não estão alinhada com o interno. E aí vem realmente o vazio de se sentir, eh, sozinha, solitária. Hoje você vê muita gente assim. Você vê também, Rose, que muitas pessoas estão, eh, num trabalho, num emprego que se sentem infelizes, mas estão lá por conta, né, vamos se dizer, do valor, né, do dinheiro. E por dentro estão assim, infelizes, mas não, vou ficar aqui por conta disso. Sim, muitas pessoas. E muitas pessoas hoje, elas estão dentro das suas colocações, dentro das suas empresas, por conta de salário, muitas vezes. Porque elas precisam desse salário para que elas possam se manterem, na sua vida, né, na sua família. Como? Não posso ficar desempregada. Vou viver de quê? Ela acha que aquilo ali é a única coisa que elas têm. Então, elas pensam no ter e não no ser. Se você perguntar uma dessas pessoas qual o seu propósito, elas vão falar: não sei. O que que é felicidade para você? Não sei. Ou senão vão responder: a felicidade é ter o meu filho com saúde, a felicidade é ter uma casa, sei lá, de 4 quartos, um carro X ou Y. E se você não tiver nada disso? Onde está a sua felicidade? Porque a felicidade, ela está dentro de nós. Quando a gente percebe que a felicidade não precisa ser procurada fora, e sim dentro, a gente é feliz Uhum. independente de qualquer coisa. E a gente vai conseguir tudo, exatamente tudo. Não vai ser diferente. Isso, Nath, eu te garanto assim, muito, muito. Porque hoje não é que o dinheiro não seja importante. A energia do dinheiro é uma energia boa. Só que o que eu acho mais importante e acredito é que quando você vive na sua essência, a consequência desse dinheiro entrar é muito maior, E mais leve, né? muito mais leve. Não resta a menor dúvida. Porque você está na sua essência, você faz as coisas com mais energia, com congruência, com verdade, com direção. Você não faz por uma obrigatoriedade. Você não faz para aparecer para o teu chefe. Você não faz para aparecer, ser mais forte para o teu marido ou para o relacionamento que você tá Uhum. ali. Você faz por você. É simples assim. Porque quantas pessoas, elas estão até dentro de um relacionamento, elas vivem ali dentro daquele relacionamento e elas vivem solitárias. Muitas, muitas. Muitas vezes mais solitárias do que as pessoas que vivem literalmente sozinhas, Sozinhas, por falta dessa conexão, né. por falta dessa conexão. Ô Rose, por que que muitas vezes a gente quer que o outro funcione igual nós funcionamos? Isso é do ser humano, né? O ser humano quer te controlar. E em qualquer área, né? Dentro de uma equipe você quer se mostrar, o mais inteligente, o que tem as melhores ideias. Isso é o ego.
E eu não digo que o ego não seja uma coisa boa. Acho que o ego é positivo, só que quando ele está em equilíbrio. Uhum. Quando o seu ego ultrapassa o limite, ele já não é legal. E as pessoas que geralmente elas querem colocar as suas opiniões como as certas, como as corretas, como as melhores, quando elas perdem aquela posição, elas vão no fundo do poço, porque elas se agarram àquilo. Uhum. É o que eu digo, as pessoas, elas não são naquele momento, elas estão naquela posição. Pode ser que hoje você esteja numa posição aqui, amanhã aqui e depois aqui. E você vai ser infeliz por causa disso? Entende como a essência é importante? É porque eu falo assim, igual você falou, às vezes a gente tá no alto e às vezes a gente vai estar no baixo. Mas é você também saber lidar com aquilo, né, não ser feliz só quando você tá: "Uhul, tá tudo dando", Não, como se dizer, tá tudo dando certo, mas e também quando as coisas estiverem dando errado, como que você vai se sentir, né? exatamente. Porque, Nath, o jogo da vida é a gente realmente ter esse equilíbrio. Porque a gente sempre vai ter oscilações dentro da nossa Todos os vida. dias. Você vê, no início que eu falei para você, na época do Covid, meu marido ficou internado aí 32 dias, foi entubado. Depois de 12 dias, retornou para o hospital. Tiveram pessoas que falavam assim para mim, e porque realmente as piores notícias que eu tinha era que ele iria, dessa para melhor, com certeza. Em nenhum momento eu pensei que eu pudesse perdê-lo. Eu tinha certeza que ele ia voltar. Uhum. Porque a gente acaba tendo uma força muito grande. Quando a gente tem esse entendimento com você mesma, aonde você tenha a tua espiritualidade muito Exatamente. apurada, aonde você confia no que vai acontecer, você sabe equilibrar de uma forma melhor. Não sou a correta de forma nenhuma, Sim. de jeito nenhum. E eu digo para você, isso não é fácil, porque muitas pessoas falam assim: "Ah, é muito fácil você falar". Hum, Não, hum. não é fácil. São, assim, micros passos que você vai dando para você ter cada vez mais equilíbrio e saber passar pelas oscilações, pelos obstáculos da nossa vida. E eu falo também, Rose, que é todos os dias, né. Eu porque, assim, eu vejo muita gente falando: "Ai, porque vocês têm formação, né, é mais fácil para vocês". Não, é igual. E você passar por esse processo e falar: "É um dia de cada vez, né, é todos os dias". Eu falo, a gente se autoconhece todos os dias, né, a gente passa por desafio, às vezes vários desafios num dia só. Sim, e às vezes desafios que você ainda não passou. Mas o que que eu assim, se eu puder dar um conselho, Uhum. o que que eu daria? Respira. Não resolve nada de cabeça quente. Respira, para que você possa ter clareza na decisão que você vai tomar. Porque quando a gente tem clareza na decisão que a gente toma, a gente cria uma lógica. Pode ser que essa lógica não seja a mais correta, Uhum. mas você pelo menos vai ter uma lógica de como você vai resolver aquela situação. Sim. Agora, quando você não tem clareza, você passa por aquele desafio e você explode naquilo, quantas decisões erradas você vai tomar? Quantas? Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui também meu, uma situação que já aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que sou meio desesperada, principalmente quando eu fico presa em algum lugar. É, fiquei presa no elevador. Eu entrei em pânico.
em pânico. Eu não sou eu, não respondo por mim. É outra Rose. Não, não tem nada a ver com essa Rose aqui. Rose calminha que vocês estão vendo aqui, né. É, não tem, não tem. E aí quando eu percebo que aquilo ali tá fazendo com que eu só somatize para que venha coisas piores, eu vejo que eu tô fa falei: "Gente, o que que eu tô fazendo? Eu tô apenas presa. Alguém vai me soltar em algum Uhum. momento. O que que pode acontecer aqui de pior?". Então a gente tem que respirar, até para trazer você para o Pra prumo, agora, né. sabe, para aquele O pruno. momento. Exatamente. Porque se você se desesperar, não vai adiantar muita coisa. E a gente só consegue controlar aquilo que depende de nós. Uhum. O que não depende, não vai adiantar. Sim. Ali eu dependo de quem? De alguém vir me socorrer, de um bombeiro chegar. Então, naquele período, eu sei que para mim é muito difícil, mas é um trabalho de formiguinha Sim. que eu tenho tentado melhorar. Às vezes, acontece de, sei lá, chego em algum lugar, vou pegar o elevador. Tô vendo que o elevador tá fazendo muito barulho, eu prefiro nem ir. Nem já tomar É, se precaver se pre antes, né. exatamente. Mas ok, Sim. né, dentro de um voo, dentro de um avião, que você fica ali fechado. Não adianta você, entrar realmente em pânico. Sim. Mais uma vez, é difícil? É muito difícil. Mas você tem que ter também o teu controle emocional. Porque quando você não tem esse controle, você vai somatizando outras coisas, né? Porque aí você vai te dando ansiedade, vai disparando o coração, a mão vai suando, os pés vão ficando frios, você dá aquela tremedeira no corpo todo, o coração começa a disparar, que você parece que está infartando, e tudo vai acontecendo. Sim. Ô Rose, e fala pra gente também um pouquinho, como que a matriz aí humana, ela pode ajudar, né, na prevenção aí da ansiedade e também hoje, né, do burnout. Ela ajuda em que sentido, né? É uma chave assim muito grande da matriz humana. Porque quando você conhece quem você é, você entende se você está no excesso ou não. Então, desse excesso, ele não vai para o colapso. Para que essa ansiedade aconteça, esse Uhum. burnout aconteça, para que essa exaustão de fato te paralise. Então, se eu sei quem sou eu, como eu ajo, quais são os meus motivadores, os meus sabotadores, no momento que aquele meu perfeccionismo, a minha perfeição, vá para o excesso ou para a falta, que é o movimento pendular, eu trago ela de volta. E aí eu não deixo que esse colapso aconteça para chegar ao ponto máximo de um burnout, de uma exaustão, de um desgaste emocional. Simples assim. De fato, é simples assim. Porque quando o que que a matriz humana te traz? Ela te traz a consciência. Uhum. E quando existe essa consciência, você consegue fazer escolhas. E essas escolhas, elas são mais saudáveis. Você consegue entender o teu limite. Fica muito mais fácil. Quando você não se conhece, você vai direto para o ponto máximo, né? Uhum. A explosão. Porque aquilo que o corpo e a mente não sustenta, vai para o espaço. Você vai entrar num efeito dominó. É isso que eu ia te perguntar, né, como que o que que pode mudar, né, na vida da pessoa depois que ela passa aí pela matriz humana?
O que pode? O que que pode mudar na vida da pessoa depois que ela conhece a matriz humana? Tudo. Ela passa a ter exatamente essa consciência. E ela vai escolher, ambientes saudáveis. Ela vai escolher formas de se tratar e tratar o outro de forma mais respeitosa. Porque você não respeita só o outro, você tem que se respeitar também. Você tem que respeitar as suas vontades, a sua forma de agir, o seu ser. Porque se você não se respeita, você não vai conseguir respeitar o outro. Você vai entrar num ciclo vicioso. Então, quando você tem essa consciência, automaticamente uma escolha melhor, isso gera um alinhamento. Uhum. E quando gera esse alinhamento, que eu costumo até dizer que o alinhamento é um estilo de vida. Você vai gerar uma expansão, você vai conseguir as suas conquistas. Sim. Então a matriz humana, ela não ensina como você deve ser. Ela ensina você a ser exatamente como você é por trás desses excessos, dessas dores, das máscaras que você usa. No momento certo para você fazer uma escolha melhor. Ter mais clareza, né, Rose? Muito mais, você vai ter clareza, leveza, direcionamento, você vai ter verdade, você vai ter presença. É isso que você vai ter. Sim. E se você não tem o conhecimento de quem é É aquilo, você né, não vai conseguir isso tudo. é aquela frase clichê, né, que já se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer Qualquer lugar lugar serve. serve, exatamente. Porque quando você está alinhado aqui, ó, aqui é você, ó. O teu alinhamento da matriz humana está aqui. Aqui está o excesso e aqui está a falta. Quando você sai do trilho, você sente Uhum. que está no excesso ou que está na falta. Você já viu um trem andar na areia? Não. Para um trem andar na areia, ele vai ter que fazer muita força. É a mesma coisa a nossa matriz. Quando ela está desalinhada, ela vai para o excesso, a gente vai se desgastar muito mais. E quando a gente está na falta, vai existir um movimento pendular, Uhum. aonde esse movimento também vai te prejudicar. Sim. E se você se conhece, você vai ver quando você está na falta e quando você está no No excesso. excesso. E Exatamente. quando você tiver essa percepção, você não vai deixar você entrar no colapso. Sim. Você vai voltar. Rose, é fácil? Hum. Não, não é fácil. Eu não estou dizendo que é É. fácil. Mas quando você se conhece, você tem um entendimento. Se você é uma pessoa direta, se você é uma pessoa expressiva, se você é uma pessoa constante ou detalhista, você sabe exatamente como você faz, como você age. E dentro dos valores, você passa a se conhecer o porquê você age dessa forma. E aí você vai para o motivador, você vai ver o que que realmente te motiva. Sim. Vai para o sabotador, o que que me sabota? Por que que eu estou paralisando nesse projeto? Por que que eu estou com medo de seguir desta forma? E aí você vai ter tudo mapeado de quais virtudes suas elas estão alinhadas ou desalinhadas. E aí Exatamente. você começa a entender por que esses eventos indesejáveis de repetição está acontecendo com você. Será que realmente você precisa ficar pulando de galho em galho, de emprego em emprego? Será que possivelmente você tem que se separar toda vez
que você tiver um problema dentro do seu casamento? Será que você tem que sempre, trazer o seu filho ou a sua filha a ser como você é, porque como você é o que é o correto? Exatamente. E tirar esse seu filho do perfil dele? Porque quando você puxa o seu filho para ser como você está tirando ele do perfil dele, você está desalinhando ele totalmente. Sim, Por que não alinhar ele dentro do perfil dele? De entender. Vamos ver como é que a gente pode ajudar aqui? sim. Então, eu digo para você, eu sou apaixonada pela matriz humana, né. Não tem como eu fugir da matriz humana, Sim, porque é uma ferramenta maravilhosa, fantástica. Imagina você ter hoje essa ferramenta com você, que é o teu manual de funcionamento, sim, de você descobrir por que que você está travando, por que que você está entrando em relacionamentos tóxicos. exatamente. Ô Rose, pra gente encerrar, né, que mensagem você poderia deixar para o pessoal de casa? E também deixar a sua rede social, né, onde o pessoal pode estar te encontrando, quem quer saber mais, né, sobre o seu trabalho, sobre a matriz humana, né, que eu acho que é algo um pouco novo, que muita gente ainda não conhece. Eu não conhecia, né, a matriz humana quando a gente conversou. Eu acho que até cheguei a falar para você sobre. E aí, né, onde o pessoal pode te encontrar, quem quiser saber mais, quem quiser entender um pouco mais do seu trabalho também, deixe sua rede social aí. Primeiro assim, Nath, quero te agradecer por essa oportunidade aqui, né, foi ótimo. Desculpa eu ficar tão empolgada, é porque realmente eu sou uma pessoa apaixonada pela matriz humana. E eu digo para as pessoas, passem a se conhecerem, passa a se colocar para dentro, a refletir exatamente quem são vocês, o que está faltando. Porque se vocês procurarem, o que está faltando no externo, vocês só vão se desgastar mais. Passa a olhar para dentro, entender quem você é. E eu estou assim totalmente disponível para explicar assim melhor exatamente como é que a matriz humana funciona. Isso aqui só foi um overview, né, do que é a matriz humana, o que ela pode fazer por você. O meu Instagram é Rosemary Firmo underline. E eu agradeço muito a cada um de vocês. Rose, quero te agradecer aí, né, por você estar aqui no Natcast, para a gente falar, né, um pouquinho sobre esse assunto, falar um pouquinho do seu trabalho também. Falo que trazer mais consciência, conhecimento para as pessoas, então eu quero te agradecer aí. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Adorei. Eu que agradeço. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe também o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.